Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Como vocês sabem, quarta-feira é dia que a gente responde dúvida das pessoas e dessa vez foram muitas dúvidas sobre o mesmo assunto, então eu não tive dúvida de qual assunto eu iria falar hoje e tem a ver com essa questão da XP Participações, XP, Itaú, Itaúsa, essa cisão que vai ter. E eu vou dizer aqui para vocês o seguinte, muita gente sardinha querendo comprar Itaú nesse momento. E vocês vão entender nesse vídeo de hoje por que talvez seja a pior coisa você comprar hoje Itaú, talvez em detrimento a outras ações, tá? Então não perca esse vídeo, fique com a gente, depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, já curte o vídeo, se inscreve no canal que é importante pra gente. Se você é novo aqui, não deixe também de acionar aquele sininho de notificação para que você não perca os outros vídeos aqui do canal. Bom, pessoal, para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse é um processo que já se desenrola desde o ano passado. A gente já fez alguns vídeos aqui e quando eu percebi que isso estava próximo, eu falei em monitorias sobre isso. E se vocês olharem aqui, por exemplo, a área de membros do Dicações, olha só a ação que eu analisei no último dia 11 de agosto, por exemplo. Quer dizer, há uns 15, 20 dias atrás, já avisando o que ia acontecer e já fazendo todas as contas que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Então, quer dizer, essa é uma das diferenças que a gente tem na hora que a gente tem um produto pago, né? Na hora que você tem aqui um produto em que a gente acaba trazendo as informações antecipadamente. Tá? Para vocês terem uma ideia também, a gente já colocou a XP, né, em observação lá atrás também, quando aqui ó, no dia 13 de maio de 2021. Ó, a gente até vai abrir aqui, ó, recomendação de compra da XP, por exemplo, exatamente por causa disso ela estava em 38 dólares, mais ou menos, hoje está 45 e com o real caindo pra caramba, tá? Então, esse tipo de coisa é que eu sempre gosto de falar para vocês que é importante que a pessoa que tenha condição, obviamente, que ela não foque apenas em pegar informações gratuitas. Porque o que está acontecendo agora, e que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, é algo que o mercado já sabe há um bom tempo. E eu vou mostrar hoje por A mais B que o mercado já sabe sobre isso. Então vamos usar um pouquinho aqui de matemática aqui, vamos botar um pouquinho aqui na planilha para vocês darem uma olhada. Isso aqui é uma planilha que eu uso lá na minha mentoria de análise fundamentalista. No final a gente mostra como você deve montar uma carteira e usar a descorrelação de ativos a teu favor, tá? E uma das aulas é por que você não deve botar empresas iguais. Então, esse aqui era a matriz de correlação de todo o período, tá? Isso aqui eu estou pegando todo o período desde 2017. Então, a gente está falando de 4 anos aqui, tá? Aqui é a correlação entre as ações e você vai ver que Itaú e Bradesco tem uma correlação muito alta, de 90%. Então, você botar as duas é praticamente um erro, né? Você vê aqui qual a grande vantagem de você diversificar um portfólio. É você reduzir o desvio padrão, você reduzir a volatilidade. E aqui a gente vê que se você botar Itaú, Bradesco e Santander junto, você não diminui, quer dizer, a volatilidade só do Itaú é menor do que a das 3 juntas, por exemplo. Então isso mostra como seria um erro, por exemplo, você botar Itaú e Bradesco na mesma carteira. Agora, vamos voltar para o nosso assunto de hoje. E vocês vão ver que nos últimos 4 meses, que foi quando ficou mais à tona essa questão da XP, eles tiveram uma correlação menor, né? Claro que eles não descorrelacionaram completamente, mas aquele 90% caiu para 81% que chama a atenção da gente, né? E quando a gente pega aqui num gráfico, nesses 4 meses, a gente vai ver que nessa linha laranja aqui, o Bradesco caiu de 23,53 para 22,62, enquanto isso o Itaú subiu de 27,41 para 29,79. Então você tem aqui o que a gente mostra que é a abertura da boca do jacaré. Tá? E isso acontece também com o Banco do Brasil, isso acontece também com o Santander nesse mesmo período. Ou seja, o cara do fundo de investimento,
o cara institucional, o cara da corretora, o investidor estrangeiro, ele já comprou o Itaú. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai jogar na tua cabeça. Entendeu? É exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai pegar agora, vai ver que vai ter um monte de sardinha que vai comprar e vai aumentar mais ainda essa boca de jacaré. Ele vai aproveitar para ganhar dinheiro em cima de você. Entendeu? Ele vai pegar, ele vai ver que isso aqui provavelmente deve crescer. Eu estou gravando na segunda-feira antes do mercado abrir. Aí vocês vão ver na quarta. Isso aqui provavelmente vai abrir. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a vender Itaú para você, porque você tá louco para ganhar o BDR da XP. E ele provavelmente vai comprar Bradesco, Banco do Brasil ou Santander. Tá? E aí depois vai surgir uma matéria boa do Bradesco, do Banco do Brasil, do Santander, como eles estão baratos em relação ao Itaú. Você vai pegar a tua ação do Itaú na alta, vai vender. E aí ele vai fazer a mesma coisa contigo, isso sucessivamente, por isso que ele ganha dinheiro e talvez você que esteja assistindo não ganhe dinheiro na bolsa, tá? Então isso é o que vai acontecer. Bom, essa parte aqui de resíduos, eu acho que a gente não precisa falar nessa aula de hoje. Vamos para o comunicado. Quem quiser ver sobre os assuntos aqui, você tem um site que é o www.xpartsa.com.br. Mas antes da gente passar aqui na proposta em si, eu quero mostrar para vocês a estrutura corporativa da XP, que é algo que eu analisei lá na Dica Internacional, como eu mostrei para vocês em maio. Né? Então, quer dizer, em maio a gente já estava falando sobre isso, para a pessoa ganhar dinheiro dessa forma. Em agosto a gente fez um reteste aqui, a gente falou de novo, lá dentro da área. Então agora a gente pode mostrar aqui para vocês na área aberta. Tá? A XPart SA, se vocês olharem aqui, ela tem 226 milhões de ações da XP. O total de ações da XP são 559 milhões de ações. Se a gente pegar aqui o Itaú, por exemplo, tá? O Itaú ele tem em torno de 9 bilhões e 800 milhões de ações. Tá? Então, quando você pega esse 9 bilhões 804 140 000 e divide por essa quantidade de ações aqui, que são as que vão ser distribuídas da XPart, você vai ver que falta ações, né? Então, quer dizer, não dá para distribuir uma para cada um. Você vai ver aqui uma diferença de 43,28, que ainda não é exatamente o número, mas é muito próximo do número que vocês vão ver. Então, 43,28, tá? É mais ou menos o número que você vai ter que ter de ações do Itaú para ganhar um BDR da XP, que vai ser uma XPart SA. Tá? E aí a XP Inc. vai acabar incorporando essa XPart, e aí a gente vai ter um float aqui maior com essas empresas. Tá? Então a gente não vai ter a XP não vai ter uma controlada chamada XPart, porque aí reduz os custos. Tá? Então vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, que a relação de troca é de uma ação classe A da XP, incluindo na forma de BDRs, porque a Itaúsa, por exemplo, vai receber ação lá de fora. Tá? O cara que tem ADS lá nos Estados Unidos, né, que tem a YouTube lá dos Estados Unidos, vai receber ação da própria XP. Quem tem ação do YouTube aqui no Brasil vai ganhar BDR, na relação de 43,31. Por quê? Porque no total vão ter 9 bilhões 779 milhões, vai ter o cancelamento de algumas ações mantidas em tesouraria, por isso que deu aquela diferença, e também porque não vai dividir pelas 226 milhões 523 mil 304, que é esse número aqui, vai dividir por um pouquinho menos. Vai dividir por 225 milhões 796 mil 528 ações. Essas 726 mil ações aqui que faltam vão ser usadas para pagar os custos dessa operação. Então, quer dizer, você que está comprando a ação do Itaú agora depois da alta, você está também pagando essa incorporação, essa cisão e etc. Quanto sai isso? 726 mil. A ação da XP está $45, né? Então todo esse processo aqui, 45,11 vezes os 5,4 mais ou menos. Ó, a gente está falando de 177 milhões de reais, é isso?
Acho que é. Estou aqui meio assustado com o valor grande, mas deve ser isso sim. Tá? Se eu não errei conta aqui, é exatamente isso. Então, esse é o custo que existe de toda essa reestruturação que você está pagando aí também. Tá? Agora, quanto é essa participação do Itaú? Né? Quer dizer, que era do Itaú e que agora é da Xpart. É 225.796,528 vezes 45,11 vezes 5,40 em reais, ó, 55 bilhões de reais. Então, esses 55 bilhões de reais é o valor de mercado, entre aspas, da Xpart, porque ela não é negociada em bolsa, né? E aí a gente precisa ver aqui qual é o valor do patrimônio líquido. Tá? E aí teve um laudo de avaliação que está ali no anexo 4, se vocês quiserem depois a gente abre ali, e a gente vai ver que a data base é dá aqui 9 bilhões 985 milhões de reais. Então quer dizer, a gente tem aqui que você vai estar recebendo 55 bilhões em um patrimônio líquido de 9 bilhões 985 milhões de reais. Tá? Então a gente tem uma diferença aqui bastante grande, tá? E que corresponde a essa diferença que se abriu naquela boca de jacaré lá atrás. Tá? Que é essa aqui entre Itaú e Bradesco. Na verdade, o Itaú deveria ter caído aqui igual ao Bradesco, porque eles têm uma correlação muito grande. Então, se o Itaú aqui estava em 27,41 e o Bradesco caiu aí uns 3%, ele deveria estar aqui em torno de R$26, R$26,50, alguma coisa nesse sentido. E ele, nesse momento, está R$ 29,79. Essa diferença de R$3,20, R$3,30, mais ou menos, tá? R$3,30 vezes 9 bilhões e 800 milhões de ações, né? Ó, a gente já tem 32 bilhões aqui de diferença. 9 bilhões é o patrimônio líquido, então quer dizer, sobra muito pouco. E aí você tem essas estruturas das empresas, você tem esse custo que a gente mostrou aqui. Então, não existe esse desconto mais. Tá? Existia lá atrás, quando a gente falou na área fechada para assinantes. Hoje em dia já não existe mais esse desconto. Tá? Então, muito provavelmente, a pessoa que comprar vai tomar na cabeça. O que significa tomar na cabeça? Né? Porque às vezes entra aí um mercado de alta e aí o Itaú sobe e aí você vai falar que o Daniel errou. Né? O que acontece é o seguinte, isso significa que muito provavelmente a gente vai ver o Bradesco subir mais do que o Itaú, o Bradesco cair menos do que o Itaú, ou o Bradesco subir um pouquinho e o Itaú cair um pouquinho. Tá? Seria mais ou menos isso. Então, quer dizer, existe um cenário que o Itaú sobe, inclusive, mas o Bradesco subiria mais. Tá? Se você olhar um modelo de long short hoje, você faria short em Itaú e você faria long em Bradesco, e não vice-versa. Tá? Isso não quer dizer que eu não considere o Itaú um bom banco, ou Itaúsa, ou qualquer coisa do gênero. Agora, você comprar única e exclusivamente para surfar essa cisão, o BDR da XP ou coisa do gênero, você está 4 meses atrasado no mínimo, ok? Bom, eu prometi que eu ia mostrar lá o anexo 4, né, para mostrar o patrimônio líquido da empresa. E depois eu ainda quero mostrar também o impacto na Itaúsa, né? Eu acho que muita gente aqui tem Itaúsa. Laudo de avaliação aqui do patrimônio líquido contábil. A gente consegue ver aqui, né? A empresa deixou 10 milhões de reais aqui de caixa equivalente de caixa. Aqui é tudo investimentos. E o investimento é contrabalançado aqui, né? A dupla partilha. Partilha dobrada, desculpa, aqui no patrimônio líquido, ó, capital social de 8 bilhões, reservas de lucro, alguns ajustes de avaliação patrimonial, aqui 9 bilhões 985 milhões, saiu daqui esse valor. Vocês devem receber e-mails com relação ao tal de direito de recesso. Tá? Esse direito de recesso vocês podem largar de mão, não precisa fazer nada. Tá? As pessoas que não concordarem com isso poderiam vender pelo valor patrimonial, então dá R$1,02 para cada pessoa. Eu acho que ninguém vai querer isso, então é só largar de mão. Quem não concordar é melhor vender a mercado depois que os BDRs ficarem prontos. E outra dúvida que surge com relação à Itaúsa
Com relação a Itaúsa, eu acho que vale a pena a gente mostrar aqui a estrutura societária, né, da XPart hoje. Então, quer dizer, as pessoas vão receber BDR da XP porque elas têm participação na XPart, porque era do Itaú. E a Itaúsa detém participação no Itaú, logo ela tem participação na XPart também. Então, a Itaúsa, ela tem hoje aqui, ó, de forma indireta, 26,15% de acordo com a IUPAR, na verdade é 66,53% de 26,15%, tá? Mais 19,83% aqui. Esse total dá aquele 37,4% mais ou menos que a Itaúsa tem. Só que a XPart representa 40% da XP. Então, quando você multiplica 37% de 40%, você vai chegar em 15% mais ou menos. Então, a Itaúsa vai ter 15% de ações da XP, que eu acredito que ela vai usar como funding, né, como dinheiro em vendas sucessivas ao longo dos próximos 10 anos para fazer novas aquisições. Não acredito que ela vai manter a XP, a não ser que a XP vire uma super empresa geradora de caixa e de lucro e que distribua muitos dividendos. Quem sabe, né? Aí ela mantém lá uma participação final. Outra coisa também que o pessoal vai querer saber é o seguinte: a gente viu aquela relação de troca de 43,3 e uma pessoa que tem 100 ações, por exemplo, ela vai ganhar duas BDRs da XP, né, de 40, e vai sobrar um pouco, né, porque 43,3 vai dar 86,6 mais ou menos. E aquelas 14 ali que não chegaram a ter um BDR. O Brasil ele não tem fração de ações e nem fração de BDR. Isso vai gerar uma sobra. Essas sobras vão ser vendidas em algum momento em leilão no mercado e aí vai ser depositado esse valor na conta das pessoas, tá? Então, quer dizer, essa é uma forma também que você acaba perdendo dinheiro, porque se você está querendo comprar ação do Itaú para virar sócio da XP, essa sobra você vai acabar perdendo porque vai virar dinheiro na tua conta e normalmente nesse leilão, como a sobra é grande, os preços acabam indo um pouquinho para baixo. Tá? E eu acabei fazendo um cálculo aqui que eu acho que pode ser interessante, que pode ajudar vocês a pensarem aí quantas ações vale a pena ter. Tá? Então eu botei aqui quantidade. Se você tiver 100 ações do Itaú, você vai ganhar 2 BDRs da XP, mas vai sobrar 0,30 aqui no total. Tá? Se você tiver em 500, por exemplo, você vai ganhar 11 BDRs da XP e vai sobrar 0,54. Quer dizer, vai vender 0,54 BDRs da XP. Um BDR da XP vai girar aí alguma coisa em torno de R$250 mais ou menos. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Se você tiver 1.000 ações do Itaú, você vai ter 23 BDRs e vai sobrar 0,08. É uma das melhores aqui. Só que eu marquei em verde os que são os melhores. E os melhores são múltiplos de 130. Tá? Eu sei que é um número meio chatinho, mas os múltiplos de 130 são os melhores. Então, tipo, eu botei aqui 130, 520, mas o 260 seria bom, o 390 seria bom também, tá? O 650 e assim por diante. Então, se você mesmo depois do vídeo de hoje quiser ter Itaú e quiser manter para ter BDRs da XP, tente colocar alguma coisa próximo a 130, porque aí a tua sobra vai ficar pequenininha, tá? Então sempre múltiplos de 130, porque é 43,31, né? Você vai multiplicando 3 desses dá 129,93, então sobra pouquinho, sobra 0,007. Né? Então essa sobra só que você vai receber, você perde um pouquinho. Então esse é o recado final. Se mesmo assim você quiser manter e quiser investir em Itaú exatamente para isso, tá? Você tenha múltiplos de 130. Para a gente fechar aqui, 2 recados. O primeiro, tá? Isso não tem nada a ver com uma pessoa que carrega Itaú por 5 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos. Se você estiver pensando em comprar Itaú para manter por 10 anos, ok,
você pode comprar, ele não está num preço ruim, tá? Isso é para aquela pessoa que está pensando apenas em fazer um trade, comprar o Itaú para vender talvez depois que receber a ação da XP e com isso ganhar um dinheiro. Então não confunda o vídeo de hoje, não me encha ali de comentários chatos ali embaixo. Segundo recado que eu quero passar é o seguinte: como vocês podem ver, essa ação da XP que já valorizou aí 20, 25% em 3 meses, em 4 meses, 3 meses, ela entrou lá na Dica Internacional. E essa semana a gente completa um ano da Dica Internacional e, claro, ajudado pelo mercado dos Estados Unidos, que é um mercado sem gargalo de infraestrutura, a gente teve uma rentabilidade muito boa ali nos Estados Unidos, nas carteiras internacionais. E aí a gente está fazendo uma promoção, porque agora a gente completou um ano, a gente já tem aí rentabilidade para passar para vocês, tá? Eu posso até dizer que foram as carteiras do Dica de hoje que mais renderam nos últimos 12 meses, porque a gente teve uma alta mais forte lá nos Estados Unidos. A bolsa, há 12 meses atrás do Brasil, estava em 101 mil pontos, então subiu 17%. Lá nos Estados Unidos subiu mais do que isso, por exemplo, e ainda teve a variação do dólar. Então a gente tem carteiras lá dos Estados Unidos, nossas subiram todas ali, 35%, 40% em dólar. Claro que isso não vai acontecer para sempre. Há um ano atrás o pessoal disse que estava caro, que não ia entrar agora, que os Estados Unidos estava esticado, etc. E esse ano vai ter um monte de gente que vai falar a mesma coisa. Enquanto isso, eles vão crescendo e o Brasil vai crescendo mais devagar por causa dos gargalos de infraestrutura, dos gargalos de burocracia que existem aqui no Brasil. Então, se você quiser aproveitar a promoção essa de um ano do Dica Internacional, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ontem a gente fez uma live muito bacana sobre isso e hoje a gente fez uma live também, mas aí no Instagram, tá? Então sigam a gente no Instagram, @dica de hoje, aquele _7. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.